Retrospectiva literária de 2025. Pra quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu falo sobre livros. E o ano de 2025 para mim foi um ano muito especial para minha trajetória nas redes. Conquistei muitas coisas, conheci muitas pessoas e li muitos livros. Então hoje eu quero falar um pouco sobre todos esses livros que eu li ao longo do ano de 2025. O que eu gosto de falar? Eu li 44 livros e para mim foi uma grande conquista porque é quase o dobro do que eu li em 2024. Lembrando, 2025 eu pedi demissão do meu emprego e fiquei bastante tempo trabalhando de casa e por isso eu consegui ler tantos livros. E também foi um ano que eu foquei mais nas minhas redes, então eu precisava ler muito para ter conteúdo para gravar. Então assim, não se comparem. Esses foram todos os 44 livros que eu li durante o ano e dá pra ver que são gêneros bem diversos, eu leio de tudo. A história me interessando, eu dou uma chance. Esse ano eu abandonei 3 livros, como todo ano. Tem alguns livros que vão ficando pelo caminho. Esses foram os livros que eu abandonei. Talvez choque muitas pessoas que eu abandonei Quicksilver, mas não deu. O Confissões de uma Fudida de 40 e tantos é um livro que eu abandonei na época porque a história não estava me pegando, mas que eu tenho vontade de retomar a leitura. Porque o livro não estava ruim, mas a história estava demorando muito para engatar. Eu já estava quase na metade e não tinha acontecido nada. Um Reino de Carne e Fogo. Tentei muito, cheguei quase na metade do livro e também nada acontecia. Eu falei, não, chega que eu tô com mais de 30 livros aqui pra ler e se essa merda não tá me divertindo, beijo e tchau. E Quicksilver já é um caso mais triste, porque esse livro eu ganhei do meu noivo na Bienal. O livro ainda estava em pré-venda, mas já tinha lá na Bienal. E meu noivo comprou pra mim a versão de capa dura ainda. Gente, o livro foi mais de R$100. Quem me conhece sabe que eu não aguento Quicksilver. Eu acho que foi uma das maiores decepções do meu ano. Não só pelo fato de ele ter sido ruim, mas porque ele foi muito caro. Eu achei a história confusa, mal escrita, os personagens igualmente mal escritos. A protagonista não me pegou, não me convenceu que aquela garota era forte, não me convenceu que ela era fodona. E o Kingfisher, puta que pariu, é asqueroso, sabe? O romance entre ele e a protagonista não tem desenvolvimento algum. Do nada, a autora começa a forçar uma tensão sexual e ele fala umas coisas absurdas pra protagonista, começa a alisar ela, fazer coisas esquisitíssimas que me deixaram chocada e eu falei, não, chega, não vou ler esse livro, não dá. Desses 44 livros que eu li, só 10 foram favoritados. Bem menos do que a metade, né? E os livros favoritados foram esses. Novamente, uma coisa bem diferente da outra. Tem fantasia, tem clássico, tem romance. Mas o meu critério principal para favoritar um livro, além do sentimento que ele me traz, porque eu acho que o sentimento é muito importante, né? Eu também levo muito em conta as críticas. Se eu não tenho nada para reclamar do livro, geralmente eu dou 5 estrelas pro livro. Eu já fiz um vídeo pra Rede Vizinha, só falando sobre os meus favoritados do ano. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Um livro que me fez chorar definitivamente foi Os Abismos, da Pilar Quintana, que também foi um livro favoritado do ano. É um livro muito forte porque ele fala sobre maternidade de uma forma bem real, sem filtro, sem romantização. E é um livro na visão de uma criança que é negligenciada pela mãe, que ela quer muito a atenção da mãe dela, mas a mãe não dá atenção. E aí você começa a entender que a mãe é uma mulher frustrada, ela acabou tomando decisões muito precipitadas e ela acabou se vendo numa vida que ela não queria e fica tentando fugir disso e, consequentemente, né, deixando de lado a filha. Mas ela tem consciência de que ela está sendo uma mãe ruim, só que ela não consegue ser boa. Talvez porque ela nunca teve um modelo de mãe boa a seguir, ela não sabe como ela deve agir. É um livro muito emocionante e, assim, mudou a minha vida. Um livro que me fez rir. Talvez vocês fiquem surpresos, mas um livro que me fez rir muito, e eu sempre me lembro disso, é Romeu e Julieta, né? Eu sei que era pra ser um romance
trágico, mas eu acho a história muito engraçada. A forma como o Shakespeare, ele traz essa sátira do romance intenso entre os adolescentes é muito engraçado. Toda a personalidade dramática do Romeu é muito engraçado. As mortes do mais absoluto nada, as brigas, enfim. Eu acho muito engraçado esse livro. O final realmente é triste, né, gente? Você fica... Um livro que eu esperava muito e não entregou nada. É sem pudor nenhum que eu tenho que falar. Um Reino de Carne e Fogo. O primeiro livro já foi mediano. Esse segundo livro foi péssimo. Tanto que eu abandonei, porque não acontecia nada. Eu botei muita expectativa porque o pessoal falava que o segundo livro era muito bom. Tinha muito romance, tinha muito hot. E o livro tem quase 600 páginas. Sendo que tudo poderia ter sido facilmente resolvido com menos 300 páginas se o protagonista simplesmente se comunicasse com clareza com a protagonista. Acabou. Melhor farofona. Criei essa categoria só para poder falar desse livro, que para mim foi uma grande surpresa. Eu já imaginava que ele não fosse ser uma grande obra 5 estrelas, mas esse livro me divertiu tanto. Quem viu o meu vídeo de 24 horas de leitura vai saber do que eu tô falando. É uma baixa fantasia, né? Não é um mundo muito bem pensado, não tem o melhor desenvolvimento, mas eu gostei muito da ideia da história. Eu gostei muito da protagonista. No começo eu achei ela um pouco chata, mas depois eu me apeguei à diva, me identifiquei porque ela é muito bocuda e morre pela boca, e eu sou bastante assim. E o romance me pegou muito, eu adoro essa vibe de o interesse romântico é quem treina a protagonista. Ai, indico pra todo mundo. Querendo ou não, Ontem à Noite é o livro que eu indico pra todo mundo, porque eu acho impossível não gostar desse livro, sabe? Eu queria conhecer alguém que não gostou desse livro pra pessoa me explicar por que ela não gostou, porque eu acho esse livro ótimo. O romance é muito bem desenvolvido, não tem nada de previsível nesse livro, ele é triste, ele é engraçado, ele é feliz nos momentos que precisa ser feliz. A protagonista tem um grande desenvolvimento, ele fala sobre amizade, ele fala sobre superação, luto. A autora trouxe várias questões nesse livro e muito bem escrito. A minha maior decepção, com certeza, foi Tempestade de Ônix, que foi um livro que eu esperei tanto, mas tanto, porque Quarta Asa foi uma das primeiras romantasias que eu li, então eu fiquei completamente obcecada, porque pra mim era tudo novo. Eu li Chama de Ferro quando tava em inglês ainda, então o terceiro livro era muito aguardado. Comprei ele na pré-venda, gastei uma fortuna e, cara, quando ele lançou foi um balde de água fria tremendo, porque parece que a autora começou o primeiro livro pensando numa história e no terceiro livro ela já estava seguindo por um outro rumo que ela não tinha pensado antes, porque ela começou a inserir um monte de elemento novo que ela nunca nem tinha citado. Ela abriu um monte de parênteses, sendo que ela já tinha aberto outros no segundo livro e não fechou nenhum. Hoje em dia, eu não daria mais do que 3 estrelas para esse livro, e isso é sendo muito boa. É porque eu amo muito esses personagens, tenho um carinho muito grande, só por isso teve a nota que teve. Pro tempo que ela teve para escrever, não foi boa, e eu tô com muito medo do próximo livro. Um livro que eu quero reler, sem dúvida nenhuma que eu irei reler esse ano, é Amanhecer na Colheita. Agora em 2026 vai sair a adaptação e eu tô muito ansiosa. E eu tô com essa meta de reler toda a trilogia de Jogos Vorazes em 2026, então consequentemente irei reler Amanhecer na Colheita com o meu noivo. Sendo bem sincera, não foi um livro que eu amei, talvez pelo fato de eu já saber, né, que todo mundo ali ia morrer, que todo mundo ia sofrer, então as coisas não me chocaram. E assim, gente, porra, eu li o livro do Snow, eu sei que ele é o diabo. O livro com o melhor final não tinha como ser outro senão Coroa da Meia-Noite. Alerta de spoiler, tá? A cena da Celina deixando uma cartinha pro Cale, enquanto ele tá lá no cais vendo o navio dela ir embora, e ele lê aquela carta que revela quem ela realmente é e o porquê ela não pode perdoar ele, e ele simplesmente ficando em choque, se ajoelhando assim no chão, desesperado, desacreditado com o que ele acabou de ler, e ela indo embora no navio. Absolute literatura.
E é a grande revelação, né? Porque quando eu li a série, eu não sabia de nada. Eu não sabia que a Celina era a Eileen. Eu até cheguei a desconfiar em algum momento, mas eu não peguei um spoiler, então eu não tinha certeza. Eu tinha várias teorias sobre quem era a Eileen. E quando teve essa revelação, eu fiquei gag. E protagonista feminina favorita, que não tinha como ser outra pessoa senão a Eileen Galátios. Eu amo que ela é uma mulher raivosa, que ela é babadeira, que ela é palavruda, que ela desce a porrada, que ela não tem medo de nada. Eu simplesmente fiquei obcecada com essa protagonista, tanto que eu botei o nome da minha gatinha de Aileen, porque pra mim ela é facilmente uma das melhores personagens que eu já conheci. Ela tem um desenvolvimento tão incrível e eu nem terminei a série. Imagine quando eu terminar. O meu protagonista masculino favorito, óbvio que tinha que ser o nosso dono do tigrinho, o mais maluco de todos, Cas Breaker. Eu acho, gente, que dá pra ver que eu tenho um tipo, né? Com personagens moralmente duvidosos e criminosos. Eu meio que amo. O que eu mais gosto, no caso, é que ele é muito inteligente. Eu adoro isso. Eu adoro personagens inteligentes, personagens que sempre têm um plano, que têm essa garra de líder, que estão sempre um passo à frente. Ele me lembrou muito o Klaus de The Originals. Tem essa personalidade fria, não demonstra sentimentos por ninguém, mas no fundo ele se importa muito com as pessoas, mas como ele é completamente traumatizado, ele não sabe demonstrar isso. E ele tem questões muito complexas, isso que é interessante, porque ele não é aquele simples personagem moreno, com passado misterioso, clichê. Não, ele tem um problema real, ele tem um passado bem mais pesado. Foge do clichê que a gente tá acostumado a ver. E eu acho que é aí essa autora deu um exemplo perfeito de como você pega uma pessoa que é considerada ruim e você consegue humanizar ela. Vê se aprende, Penélope Douglas. Vê se aprende. Pior livro do ano. Foi super fácil pra mim decidir, porque eu acho que foi o livro que mais me apavorou. Porque esse livro tem tanta merda, que agora eu vou falar um bocado, tá, gente? Hideaway é o segundo livro da série Corrupt. O livro tem como protagonista o Kai, mas não se fala em desenvolvimento do Kai, não se fala em passado dele. Se tiver 100 páginas pra desenvolver o personagem Kai, é muito. O livro inteiro gira em torno do Damon. E uma tentativa falha da Penélope de humanizar um personagem péssimo. Porque ela não consegue escrever as coisas sem um teor fetichista. E sempre romantizando abusos e crimes sexuais, fazendo questão de escrever as coisas mais nojentas pra gente ter repulsa do personagem e depois forçar um passado pesado achando que isso vai convencer alguém. Não me convenceu, tá? Tem maluco que gosta. Eu não sou esse tipo de maluca, pode ter certeza. Se eu começar a falar tudo que tem nesse livro, eu acho que o YouTube nem deixa o vídeo ir pro ar. O melhor livro do ano. Six of Crows como o melhor livro do ano. Enquanto eu falava sobre Cas, acabou que eu já expliquei mais ou menos por que eu gostei tanto do livro. O personagem que eu mais gostei foi o Cas, mas todos os outros personagens eu acho que são muito bem escritos. A autora é genial, porque ela pegou pessoas de personalidades completamente diferentes e todas elas têm um passado muito complexo. E mesmo assim, todas as histórias casam muito bem. E eles funcionaram muito bem juntos. Tudo ali faz sentido, tudo é muito bem pensado, tudo é amarradinho. Eu acho muito difícil a gente pegar um livro que tem vários personagens e todos esses personagens têm uma personalidade completamente diferente. Sabe que às vezes a gente pega livro que só tem 2 pontos de vista e um personagem fica sem personalidade, né? O enredo dele é girar em torno de um personagem. Aqui não. A gente tem 6 personagens, se eu não me engano, né, gente? A gente tem 6 pessoas e as 6 pessoas têm passados diferentes, traumas diferentes, motivações diferentes, modos de falar diferentes, crenças diferentes, tem sua religião, tem sua etnia. Ela foi muito diversa nesses personagens que ela colocou e eu simplesmente amei. Até o personagem que eu não gosto muito, que é o Matias, eu acho ele muito bem escrito. Foi, sem dúvida, uma das melhores fantasias que eu li. Não tem jeito. Incrível.